Gostaria de pensar com vocês hoje sobre Cristo em nós. Nós vamos refletir um pouco sobre a fé cristã, sobre essa experiência extraordinária que o Senhor nos deu e entender um pouco mais sobre ela. Muitas vezes a gente tem uma visão vaga e apenas superficial da fé cristã. O que de fato Cristo fez e está fazendo em nós a partir do momento em que tivemos o privilégio, a oportunidade de conhecê-lo. Abra sua Bíblia em Gálatas 2:20. Carta de Paulo aos Gálatas, a igreja da Galácia, capítulo 2:20. Aqui Paulo revela a sua experiência com o Senhor e nos ensina o que é, de fato, ser cristão. Gálatas 2:20. Na minha versão Almeida 21, diz assim: portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Será que nós, amados, podemos dizer que chegamos a um ponto em nossa caminhada de fé, em nossa vida cristã, na qual podemos afirmar categoricamente: vivo não eu, mas Cristo vive em mim? Será que nós podemos fazer esta afirmativa de forma consciente, convicto da nossa experiência com o Senhor? Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso tem mexido comigo, irmãos, porque a tendência nossa é termos uma visão da vida cristã apenas da reforma exterior, da reforma moral, não é? Aquela pessoa que muda de aparência, que muda a forma de agir em certos aspectos. Tudo isso faz parte da nossa caminhada de fé. Mas eu posso deixar de fumar sem precisar aceitar Jesus. Eu posso deixar as drogas sem precisar aceitar Jesus. Conheço muitas pessoas que pararam de fumar sem ter uma experiência genuína com Jesus. Então, o que é vida cristã? É ser religioso, frequentar uma comunidade de fé por um tempo, ou por toda a vida? Isso é muito pouco. Vida cristã é muito mais do que sentar num banco 2, 3 vezes na semana. É muito mais do que orar. É muito mais do que se relacionar com os irmãos como igreja. É muito mais do que até mesmo testemunhar da fé cristã. Porque a gente pode fazer isso como eu, por exemplo, que sou pastor, pregar por pregar. Expor as Escrituras, discorrê-la teologicamente. Quantos teólogos nós temos por aí não são cristãos, são apenas teólogos. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu não quero confundir a sua mente, não quero deixá-lo em crise, ainda que seria uma bênção que você entrasse em crise, para fazer uma reavaliação, uma
busca pela verdadeira fé cristã, porque isso é que vai fazer diferença no final da nossa caminhada, da nossa jornada terrena. Então, aqui reside a essência da vida cristã. O que é ser cristão de fato? É simples. Ele, Jesus em nós, e não mais eu. Vida cristã nada mais é do que Jesus em nós, vivendo em nós, anulando o nosso eu. Por isso que Paulo deixa muito claro: já estou crucificado, o meu eu já está crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Será que eu posso falar isso com convicção? Olha que coisa tremenda. Muitos até são cristãos, mas ainda não tinham refletido profundamente sobre essa questão. A ideia que nós temos é de abrir o coração para que Jesus entre e more em nós para garantir a salvação eterna. Mas é muito mais do que isso. É Jesus entrando na nossa vida, no nosso ser, compartilhando conosco a sua natureza, o seu jeito de ser, a tal ponto de, quando chegarmos à maturidade cristã, a gente vai ser semelhante, parecido com Jesus, no agir, no pensar, no falar. Você já parou para pensar nisso? A minha crise pessoal é constante. Viver a vida de Jesus, se eu posso dizer dessa forma, mas permitir que Jesus viva em mim a sua vida. Isso nos livra, queridos, de toda hipocrisia, de toda soberba, de tudo aquilo que muitos se acham e acham que são. Vida cristã nada mais é do que viver a vida simples de Jesus, que amava as pessoas, que respeitava as pessoas, que valorizava as pessoas, independente de posição social, que amava de fato o pecador, tinha compaixão pelo pecador, pelas almas perdidas. Vida cristã nada mais é do que partilhar dessa natureza divina, é estarmos conectados com o Senhor. É isso que gera em nós a alegria que é uma semente do fruto do Espírito, que tanto a gente procura num mundo tão conturbado, num mundo tão violento, num mundo tão difícil. Como vivenciar essa alegria do Espírito Santo? Só é possível quando a gente tiver uma consciência, uma compreensão mais profunda de quem é o nosso Senhor. É necessário, então, termos noção daquilo que Ele está fazendo em nós. Essa alegria é fruto desse relacionamento, dessa rendição constante. Senhor, eis-me aqui. Senhor, estou aqui para fazer tão somente a Tua vontade. Vida cristã é essa entrega diária, é abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, para que Jesus seja tudo em nós, para que Ele assuma todas as áreas da nossa vida, os nossos 5 sentidos, o nosso intelecto, assumir nossos desejos, neutralizar aquilo que não agrada ao Senhor, a Ele, para que a vontade dEle prevaleça. Então é um anular de nós mesmos. Nós não perdemos a nossa identidade. Eu sou o Silvio e vou continuar sendo o Silvio. Mas Jesus partilha comigo os seus sonhos e os seus desejos.
E esses sonhos e esses desejos são o propósito de Deus para a minha vida. Eu não posso abrir mão disso. Se eu quiser desfrutar da verdadeira alegria, eu preciso fazer aquilo que Ele tem determinado para mim. Só assim eu vou realmente me realizar como pessoa e como servo de Deus. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesta noite, quando isso se torna uma realidade em nossas vidas? Quando somos batizados com o Espírito Santo, nos revestimos de Jesus Cristo, ou seja, Ele toma o nosso lugar. Olha que coisa linda. Conversão é isso, é Jesus vindo a nós, e pela graça, Ele assume a nossa vida, pela graça, Ele toma o seu lugar na nossa vida. Amém, irmãos? Está dando para entender? Vocês estão comigo? É simplesmente isso. Gálatas 3, 26 e 27. Pois todos sois filhos de Deus, pela fé. Isso só é possível pela fé. O homem natural jamais vai entender isso. Pela fé em Cristo Jesus, pela fé no sacrifício de Cristo, na expiação que Ele fez por nós na cruz, porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Todos que tiveram encontro com Cristo estão revestidos de Cristo Jesus. Aleluia! Ele está em nós, a esperança da glória. Esse batismo, queridos, não se refere àquele momento de êxtase, de uma experiência momentânea, como muitos cristãos têm, uma experiência passageira que ocorre no momento devocional lá dentro do seu quarto, que ocorre numa visita orando uns pelos outros, que ocorre na grande celebração. Não, é muito mais do que isso. Essa experiência desse batismo, desse revestimento de Cristo, é algo que Cristo realiza em nós, definitivamente, no ato da nossa conversão. Amém? Se você está em Cristo, você está revestido dele. Se você está em Cristo, Ele já assumiu o controle da sua vida. O que você e eu precisamos fazer todos os dias é se render apenas. Eis-me aqui, Senhor. Como eu gosto sempre de dizer, nós deveríamos levantar todos os dias, adorando a Deus, sendo gratos por tudo, e dizer a Ele: Senhor, qual é a agenda do Senhor para mim hoje? O que Tu queres que eu faça? Para que a vontade dEle prevaleça, para que os projetos, os sonhos de Deus se cumpram em nossas vidas. A palavra do Senhor, através de João Batista, que batizou Jesus, Mateus capítulo 3, 11, ele disse: Ele vos batizará. Ele vos batizará. É Jesus quem batiza. E diz assim: eu, na verdade, João falando, vos batizo com água, tendo por base, por alicerce, o arrependimento. Sem arrependimento não há como eu te batizar. Mas aquele que vem depois de mim é maior, é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de atar suas sandálias ou de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! E isso aconteceu na fundação da igreja, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja.
Senhor, no Evangelho de João, ele disse que não nos deixaria órfãos, que ele voltaria e estaria conosco. E ele veio. No dia em que a igreja foi batizada, revestida do Espírito Santo, ela foi revestida de Jesus. E Ele está conosco. Ele é o nosso general, Ele é o nosso comandante. Sem Ele, irmãos, a igreja não seria o sucesso que ela tem tido ao longo da história. Sem Ele, nós não poderíamos fazer o que a igreja já tem feito ao longo da história. Ele mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer. E o Senhor vai mais além. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Olha que coisa linda. A igreja não é esse local. Nós é que somos a igreja. E cada um é membro do corpo de Cristo. Quando estamos espalhados na ilha, no Brasil e no mundo afora, Jesus, que é a sua igreja, está também espalhada por todos os lugares. A igreja revela a glória do Senhor. Irmãos, quando pensamos nessas coisas, a gente percebe que a nossa vida, ela é muito valiosa, muito preciosa para o Senhor. E, ao mesmo tempo, a gente avalia a responsabilidade que a gente tem como igreja do Senhor para refletir a glória do Senhor e o privilégio que nós temos. Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas Deus quis nos escolher para que, por nosso intermédio, Ele se revelasse ao mundo como Ele tem feito. Amém, irmãos? Isso é lindo, isso é tremendo. Segundo destaque dessa noite, esse é o ponto em que gostaria de compartilhar com vocês. Esse é o ponto em que Deus em Cristo começa a trabalhar em nós. Quando somos revestidos do Senhor, Ele começa então a anular o nosso eu. Por que Ele faz isso? Somos no início da nossa caminhada de fé e até o final da nossa jornada, somos convencidos pelo Espírito Santo que o nosso eu é orgulhoso, que o nosso eu é soberbo, cheio de si, cheio de autojustiça, literalmente pobre, e não tem nada a oferecer ao Senhor. Por isso que é necessário que o nosso eu seja crucificado, que a gente morra para que Cristo renasça em nossas vidas. O maior desafio da nossa caminhada de fé não é ser membro de igreja, não é dar testemunho, porque eu posso ter essa reforma moral e começar a viver uma vida certinha. E é um dever nosso como cidadão, viver uma vida correta. Mas sabe qual é o maior desafio nosso como cristão? É abrir mão do nosso eu. Dói. Por isso Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se a gente não nos negar a nós mesmos, Ele não pode começar a grande obra. E Ele quer fazer em nossas vidas. Quando chegamos nesse ponto, Jesus então começa a sua grande obra de transformação e redenção eterna. Você pode dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que está em Cristo tem consciência disso. Sabe que Jesus está nele e agindo por intermédio dele.
porque esse homem de Deus, essa mulher de Deus, tem experiência extraordinária por caminhar conectado com o Senhor. Quem ainda não está em Cristo não tem noção dessas experiências extraordinárias. O Senhor começa a trabalhar em nós e nos faz ver o mundo como Ele vê o mundo. Faz com que a gente veja o mundo perdido em densas trevas, precisando da misericórdia de Deus. Antes não, a gente via o mundo como algo prazeroso e que poderíamos desfrutar dele, não é? Sem medir as consequências. Mas a gente em Cristo, nossos olhos foram abertos e a gente passou então a entender que o mundo, todo esse sistema que governa o mundo, está longe dos propósitos de Deus. Por isso que a igreja sofre a pressão tremenda para não se expandir, para não avançar, porque o inimigo é que está por trás de todo esse sistema. Então, por isso que Jesus está preparando um grande exército para que, na sua vinda, ele assuma definitivamente o seu reinado, quando ele vai concretizar a nossa redenção. Amém, irmãos? Aleluia! Essa é a nossa esperança. Esse mundo que aí está não existirá mais. O Senhor vai assumir as rédeas desse mundo. Vai nos dar um novo céu e uma nova terra, onde Ele governará para sempre. Haverá paz, haverá respeito, haverá amor de fato uns pelos outros. Desfrutaremos de todas as benesses que Deus tem sonhado para nós. Quando chegamos então nesse ponto, Jesus começa essa obra linda. E Paulo disse aos Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Aleluia! Há esperança para nós, irmãos. O Senhor está em nós, trabalhando em nós, para que possamos a cada dia refletirmos a sua glória, quem de fato Ele é. Ele faz aquilo que ninguém é capaz de fazer, dar-nos a sua vida e começa a viver em nós e agir por nós. Por isso que a vida do cristão, ela é mudada de glória em glória. Ela passa de estágio em estágio, refletindo a cada dia a glória do Senhor. Perceberam o que é vida cristã? Nós não podemos nos contentar em apenas ser membro de igreja, em apenas fazer coisas para Deus. A nossa meta principal é permitir que Jesus viva por meio de nós. Quando isso acontecer, irmãos, e quando isso estiver acontecendo, a vida vai se tornar mais leve. Vocês vão perceber que religiosidade não nos leva a lugar nenhum. O mais importante não é fazer coisas para Deus, o mais importante é sermos dele. O mais importante é termos nossos nomes escritos no livro da vida. O mais importante é estarmos conectados com Ele e Ele agindo por nós. Não sou eu que faço a obra, é Ele que faz por meu intermédio. E quando isso acontece, as coisas fluem. Você não sente um peso, mas você vê o agir de Deus de forma extraordinária. Tudo o que o meu eu alimentou por
toda a vida e que me conduzia para uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Ele, Jesus, traz à tona através do Espírito Santo e nos ajuda a eliminar, a neutralizar, a aniquilar e tirar definitivamente da nossa vida. E passamos então a viver em novidade de vida. E o que é isso? Passamos a viver essa experiência linda que é a vida cristã, de acordo com os propósitos que Deus sonhou para nós. O pecado, a queda do homem, ofuscou o plano de Deus, mas não o aniquilou. Através da nossa experiência com Cristo, o Senhor está restaurando a humanidade, aquele projeto inicial, aquela inocência linda e bonita que Adão tinha. Nós vamos sentir muitas dores, porque nós vamos ter que abrir mão de muita coisa. Por isso que a conversão, ela é um ato, mas esse processo de lapidação, ele vai se dar a vida toda. Você pode chegar aos 80 anos segurando certas áreas da sua vida. Não, eu quero o controle dela. Mas você vai passar por provações, experiências, até que você solte. Eu me rendo, Senhor. Está aqui. O Senhor venceu. Assuma o controle. E essa perfeição nós só vamos alcançar quando chegarmos lá na glória. E, último lugar, o último ponto que eu gostaria de destacar: estamos preparados para a vinda de Jesus? Não a parousia, que é o termo teológico da segunda vinda de Jesus, eu me refiro à vinda de Jesus sobre a nossa vida, o governo de Jesus sobre a nossa vida. A gente ora o Pai Nosso e chega naquela parte: vem o teu reino. Nós estamos pedindo: Senhor, venha governar a minha vida, assuma o controle. É isso que a gente está pedindo naquela oração. Aí eu pergunto para você: você está disposto a isso? Você quer abrir mão do seu eu? Quer sofrer um pouquinho? Faça isso. Renda-se ao Senhor. Estamos dispostos a deixar que Ele mexa com toda a nossa estrutura, fazer uma revolução, uma mudança que realmente precisa ser feita. Essa é a mensagem de Jesus quando chama aqueles que pretendem ser seus discípulos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o nosso desafio, não é? Então, enquanto estivermos apegados a alguma coisa, boa até ou ruim, porque nem tudo no mundo é ruim, mas muitas vezes a gente está apegado a coisas boas que não fazem parte daquilo que Deus tem, pelo menos naquele momento, para as nossas vidas. O dinheiro, ele é bom, nós precisamos dele para agir, não é? Mas o amor a ele é a raiz de todos os males. Olha como é sério. Então, se eu tiver amor ao dinheiro, que é uma coisa boa, não é ruim, o que acontece? Eu posso impedir o Senhor de trabalhar em minha vida, principalmente nessa área. Então, é necessário rendição. Eu pergunto para você: há alguma coisa que você precisa entregar? O Senhor está aqui. Lembra do jovem rico? O Senhor chega para ele e diz assim: para você entrar no reino, só falta uma coisa: vende tudo quanto tens, vem e segue-me. Vende tudo quanto teu. Rapaz, o Senhor foi lá no cerne, Ele foi na ferida, Ele foi no ponto principal e mexeu com a estrutura daquele jovem. A gente não sabe se ele se converteu,
naquela ocasião, mas ele saiu entristecido, porque ele precisava abrir mão daquela área, não é? Então, o que a gente precisa abrir mão? Eu sei do que eu preciso abrir mão para Deus trabalhar mais na minha vida. O Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Nós precisamos nos render, pedir a Deus graça, força, para a gente permanecer dentro do propósito do Senhor. Todo impedimento precisa ser colocado aos pés da cruz. Finalmente, onde estamos em nossa caminhada de fé? Pergunto para você, onde você está em sua caminhada de fé? Em sua caminhada com o Senhor? Eu sei onde eu estou, e eu sei onde eu preciso trabalhar e pedir a Deus, Senhor, me ajuda.